foi na cruz onde um dia eu vi. Olá, meus irmãos, saudações a todos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão desse estudo da Escola Bíblica Dominical. E estamos iniciando, claro, um novo trimestre, o segundo desse ano, não é? Cujo título ou tema principal é A Carreira que nos está proposta. E a partir do domingo, dia 7 de abril, iniciaremos o estudo destas lições. Quero agradecer a todos pela audiência, participação, por estar sempre orando por nós e tecendo relevantes considerações acerca desse projeto. Que Deus te abençoe. Também eu não posso deixar de desculpar-me pelo atraso da postagem desta aula. Esta semana estive muito envolvido em algumas atividades em minha igreja local, sobretudo quanto a uma escola de líderes que visa a formação bíblica, teológica e ministerial. Inclusive, no sábado, dia 6, tivemos a formatura de cerca de 80 alunos. Então, crendo que estou sendo perdoado pelos irmãos quanto à demora, vamos então iniciar os nossos estudos. O assunto dessa lição é este: o início da caminhada. E o texto bíblico encontra-se no Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Acompanhe comigo agora o textuário e a verdade prática desta lição, que assim nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. E nessa lição temos 3 objetivos: explicar o sentido da caminhada com Cristo, ensinar a respeito da doutrina do Novo Testamento e enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. A palavra-chave desta lição é caminhada. A caminhada cristã. O que é a caminhada cristã ou a jornada cristã? Você sabia que o novo nascimento é o marco inicial da caminhada cristã e que a Bíblia é o instrumento orientacional dessa jornada? Vamos então iniciar nossos estudos a partir da introdução. O comentarista dessa lição, que é o pastor Osiel Gomes, um nobre servo de Deus, renomado teólogo, eu particularmente tenho uma identificação e admiração pelo perfil ministerial do pastor Osiel, tanto pastoral como também da pregação bíblica. Então, com toda certeza, teremos aí uma jornada de estudos bíblicos nesse trimestre de muito impacto e edificação espiritual. Vamos lá. Na introdução, aí está. Neste trimestre, mas a partir dessa lição, estudaremos a respeito de 3 pontos que eu destaco nessa introdução. O primeiro, a jornada do cristão. E o que é uma jornada? Esse termo, ele vem do latim diurnus ou diurnata, cujo sentido é marcha ou caminho de um dia ou dias. Ora, a própria vida humana, no sentido físico natural, é comparada a uma jornada, repleta de experiências, emoções e descobertas. Mas e no sentido espiritual? Porque existe algo dentro do ser humano que o insta a erguer-se acima de seus próprios limites, que o faz crer que ele tem um destino grandioso do que apenas uma mera vida mortal. E isso é chamado de sentimento religioso, a centelha divina, o vazio existencial, por causa da ausência de Deus. Os próprios estudos humanos e sociais, da antropologia, das ciências sociais e da própria história comprovam que não existe evidência de povos e sociedades antigas
sem o traço ou a presença da religião. Isso é muito interessante. Então, todo ser humano, podemos assim dizer, é intrinsecamente religioso, possui essa constituição espiritual, porque Deus assim o fez. Mas, claro, o homem, ele desenvolve essa espiritualidade ou religiosidade conforme o que nos diz Provérbios 14, versículo 12. Em caminhos que aos seus próprios olhos lhe parece bom, direito, mas cujo final é de morte. Os pensamentos e os caminhos do homem natural são baixos e perecíveis por causa do seu estado de pecado, de afastamento do seu Pai celestial, de seu Criador. A vida sem Deus é como a vida de uma criança sem os pais. Ela inevitavelmente terá tendências para o caminho errado. Mas os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são altos, transformadores, e nos foi revelado por Jesus Cristo. Ele mesmo disse sobre si, em João capítulo 14, versículo 6, você conhece muito bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai, senão por mim. Por isso, é necessário com fé o homem aceitar a oferta de Deus concedida por Jesus Cristo, ou seja, de confessar a Cristo como seu Salvador e receber dele a sua salvação. A isto nós chamamos de o novo nascimento, que é o segundo ponto ressaltado nessa introdução e também o será em toda esta lição. E o novo nascimento, ele não é biológico, da carne, mas espiritual, do alto, de Deus, é proveniente do Espírito Santo. Por isso, ele é sobrenatural. Então, chamamos o novo nascimento de o ato de aceitar, receber Cristo como Salvador e Senhor. Também, o novo nascimento refere-se ao início do relacionamento adequado entre Deus e a pessoa que o recebeu. E é claro que quem já passou ou passará por essa maravilhosa experiência progredirá em crescimento espiritual, pois o Espírito Santo é aquele que guia o salvo em toda a verdade e o ensina todas as coisas. E isso ele o faz através da Bíblia, a palavra de Deus, porque ele é o próprio intérprete dela. Ela é a revelação escrita de Deus. Para os salvos em Cristo, ela é o manual de fé e prática, pois ela contém a mente e o desejo de Deus para todos nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz: toda a escritura é inspirada, ela procede de Deus e ela é útil para nos ensinar, ou seja, nos orientar. É claro que o comentarista, o pastor Aziel Gomes, ele dá uma ênfase aqui para o Novo Testamento, por ser ele importante para o início da jornada cristã, porque no Novo Testamento estão os fundamentos de nossa fé e prática. E o Novo Testamento não serve apenas para informar, mas para transformar o indivíduo em discípulo ou seguidor de Cristo. E temos o primeiro ponto geral dessa lição, que é a caminhada com Cristo. A primeira parte, compreendendo os dois caminhos. Claro que isso diz respeito ao caminho da vida natural, que possui um tempo determinado, e o caminho da vida com Cristo, cujo tempo é eterno. Ambos produzem os seus respectivos frutos. Agora, vejamos inicialmente o caminho da vida humana, que é o caminho da vida natural. Isso diz respeito ao ciclo natural da vida do ser humano. Ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, esse é o caminho da vida natural. Isso tem a ver com aquilo que é básico para toda a natureza humana,
A teologia reformada, ela classifica a graça de Deus em alguns aspectos, sobretudo conforme o teólogo Abraham Kuyper, em graça comum e graça salvadora. E o que é a graça comum? Ela é universal e, pela misericórdia divina, alcança todos os homens, justos e injustos. É a bênção de Deus sobre questões relacionadas à existência humana. É Deus agindo no mundo de maneira direta ou indiretamente. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 45, o Senhor Jesus Cristo nos diz que Deus faz vir o sol sobre maus e bons e a chuva sobre justos e injustos. A isso chamamos de graça comum. Claro que, de maneira diferente, a graça salvadora, também chamada de graça especial, ela só pode ser experimentada por aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, deve ficar claro para nós que o caminho da vida humana, ele é efêmero, passageiro, tem um tempo determinado, é perecível. E se o verdadeiro propósito da vida humana, que é a glória de Deus, ele não for satisfeito, ou seja, a caminhada natural da vida humana será vã se o homem não se relacionar com Deus através do caminho da vida com Cristo. Vejam que o comentarista nesta parte, a vida com Cristo, cita João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. F. Bruce, um grande estudioso da Bíblia, nos diz que a natureza da carne só pode gerar humanos e não filhos de Deus. Somente os que creem em Jesus e o recebem são feitos filhos de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. E o caminho da vida com Cristo envolve uma vida plena, em abundância, que pressupõe que a verdadeira felicidade e realização só podem ser encontradas por meio de um relacionamento com Deus, onde nada fica mais igual. Tudo muda. Todo aquele que tem um encontro com Deus torna-se nova criatura, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E agora, avançando nesse primeiro ponto em sua segunda parte, os três companheiros da nossa caminhada. E isto tem a ver com a Santíssima Trindade, que está envolvida na obra da salvação. Isso envolve, meus irmãos, a doutrina bíblica da Trindade. Claro que ela envolve mistérios e paradoxos, ou seja, coisas que nós não podemos compreender plenamente estando em uma natureza humana. Mas como afirma a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, cremos, professamos e ensinamos que Deus ele é uno em essência, indivisível em natureza e subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder e glória e distintos em função, manifestação e aspecto. Cada uma das pessoas da Trindade tem um papel distintivo na obra salvífica, portanto, na caminhada cristã. Há uma cooperação mútua entre os membros da Trindade. Deus, o Pai, conforme aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 6, nos abençoou, nos elegeu. Deus, o Filho, nos amou, dando-nos a sua vida. E Deus, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e opera nesse o novo nascimento. Ele é o consolador vindo de Deus, o paráclito, paracleto, aquele que foi enviado para nos ajudar, estar ao nosso lado. Observe do lado esquerdo esse quadro. Há um título aí: A Economia da Trindade. Qual o sentido aí de economia? Esse termo provém do grego oikonomia, que significa gerenciamento ou administração. E aí está essa
administração ou os distintos papéis de cada um dos membros da Trindade quanto à obra da salvação, conforme já vos falei. Observe nesse quadro, sobretudo, a última parte. Quanto à salvação, o Pai a planeja, o Filho a executa e o Espírito Santo a aplica. Louvado seja a Santíssima Trindade. E no segundo ponto dessa lição, o novo nascimento. Primeira parte. Por que precisamos do novo nascimento? Ora, por causa da condição caída de todos os seres humanos. E isso é claro para nós. Um pregador inglês radicado nos Estados Unidos no século XX, Leonard Ravenhill, ele diz que diante de Deus a humanidade está dividida não da maneira como as ciências sociais faz, em questões econômicas, de gênero, de cor de pele e etc. Mas a humanidade diante de Deus divide-se em dois grupos. O primeiro, daqueles que foram salvos, e o segundo grupo, daqueles que são completamente perdidos distante de Deus. Aí é citado aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da glória de Deus. Glória no hebraico é kavod, no grego, doxa, que possui diversos sentidos, entre eles reputação, brilho, conhecimento e presença. Então, o homem separado de Deus, ele não tem o brilho, o reflexo da própria glória de Deus. E a imagem e semelhança de Deus na vida dele está completamente desfigurada, moralmente e espiritualmente. Ou seja, a corrupção total do gênero humano em Adão arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os homens. E aí, o vocábulo homem vem do grego anthropos, diz respeito a homem no sentido geral e generalista, tanto homem como também mulher. Possui a tendência ou a inclinação para o pecado. E isso é tal, meus irmãos, que o homem não pode produzir uma autossalvação. E conforme a segunda parte desse ponto, nem mesmo a religião faz o homem nascer de novo. A religião não pode salvar. Nicodemos era um religioso, mas sentia-se completamente perdido. E o que é a religião? Ela possui diversos conceitos, entre eles, conjunto de crenças, ritos e doutrinas. A religião faz parte da cultura, da expressão cultural do ser humano. Ela é uma criação do próprio homem e, biblicamente, a religião ela surge a partir da geração ou da linhagem de Caim, dos filhos dos homens. Mas ela desenvolve-se na geração antediluviana e, sobretudo, na geração pós-Babel, onde cada povo e nação passa, então, a desenvolver-se culturalmente e religiosamente, e isso até os dias de hoje. Mas a palavra religião, etimologicamente, possui alguns sentidos. Nesse quadro à esquerda, a segunda palavra é uma das mais conhecidas, procedentes do latim, religare, que significa religar, unir novamente, voltar a unir o homem a Deus. Mas no sentido generalista, a religião, como religação do homem a Deus, diz respeito aos próprios parâmetros do homem sendo estabelecidos para isso. E, aliás, há religiões que até negam, não creem nessa concepção de que o homem estará afastado de Deus, mas que o homem sempre está bem, em pleno desenvolvimento com Deus. A religião, ela sempre pressupõe que o homem pode criar essa condição de autossalvação quando ele cumpre rituais, pratica caridade, faz boas obras. Em regra geral, as religiões afirmam que o homem é bom e que ele pode salvar-se a si. Por isso, disse um certo autor,
que a religião ela só pode salvar pessoas boas, logo, ela não salva ninguém. O célebre pregador do século XIX, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, que a natureza do homem é pecaminosa, assim como a natureza do leão é carnívora. Assim como o leão não pode tornar-se vegetariano, também o homem, em seu estado de pecaminosidade, não pode salvar-se pela própria religião. A religião, ela lustra, maqueia a questão do problema do pecado. A religião só produz convencidos, mas não convertidos. Só Cristo pode fazer isso. É por isso que o autor ou comentarista nos cita aí, conforme João capítulo 3, que mesmo Nicodemos, que era um religioso, um judeu fariseu, e o sentido de fariseu é aqueles que eram separados porque se consideravam santos, castos, espirituais, a tal ponto que não devia se misturar com os outros. Nicodemos, além de fariseu, também possuía uma alta posição social e política em Israel. Ele era membro do Sinédrio, como uma espécie de Suprema Corte judaica, que tratava de questões legais e também religiosas. Mas ele, Nicodemos, veio a Jesus numa noite, perdido, sem esperança, mesmo sendo um religioso. E disse ele a Cristo em João capítulo 3, versículo 2, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. E aí, aqui nos diz, portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Agora nos acompanhe na terceira parte desse segundo ponto da lição, o novo nascimento e seu processo. Aí está. A regeneração é obra do Espírito Santo. Esse processo é um milagre do alto, é um mistério da fé. Novo nascimento é considerado a maior revelação do Novo Testamento. É a maior necessidade de todo homem. Nascer de novo possui o sentido de nascer novamente, nascer de cima, porque o primeiro nascimento, ele é biológico, é de baixo, mas o novo nascimento, ele é do céu. Sem ele, disse Cristo, o homem não pode ver o reino de Deus, isto é, entrar, possuir, tornar-se um cidadão do reino dos céus. E Nicodemos, claro, assim como todo ser humano, tende a tentar compreender as coisas de Deus a partir dos próprios parâmetros humanos. Mas o novo nascimento, ele não é carnal, mas espiritual. É a regeneração, é a adoção do homem como filho de Deus, salvo por Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 5, diz-nos que o novo nascimento é o nascer da água e do Espírito. E o comentarista, o pastor Osiel Gomes, ele nos diz que a água aí pode referir-se à antiga lei, mas há outros estudiosos da Bíblia que interpretam o sentido de água aí como sendo o batismo, mas o entendimento mais comum é que isso tem a ver com a obra da regeneração do novo nascimento, que é operada pelo Espírito Santo. Então, sentido aí de água, como também o vento, que é citado em João no capítulo 3, refere-se ao Espírito Santo e à sua obra, porque a água e o vento são símbolos do Espírito Santo. E também, conforme aos Efésios, capítulo 5, versículo 26, a palavra de Deus é comparada à água, porque a palavra, ela lava. E no ponto 3 desta lição, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Primeira parte, o Novo Testamento. Aí está o novo nascimento, mas ignore, é o Novo Testamento. Meus irmãos, o Novo Testamento, ele possui um contraste com o Antigo Testamento. E isso não significa contradição, porque isso implica no fato de que o Novo Testamento traz uma aliança divina sob uma nova forma, ou seja, a nova aliança.
O Novo Testamento se mostra ser o cumprimento do Antigo Testamento, porque a revelação bíblica ela é progressiva. Nós sabemos que a Bíblia ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que corresponde à Bíblia hebraica, o Tanar, e diz respeito ao antigo pacto de Deus com o seu povo escolhido, os israelitas. E o Novo Testamento é a segunda parte, que traz o novo pacto firmado por Deus com a humanidade, na pessoa de Jesus Cristo. O Novo Testamento, seus 27 livros, foram aceitos pela igreja dos primeiros séculos como livros inspirados, canônicos, antes mesmo deles se tornarem livros inscritos. Por exemplo, antes dos evangelhos se tornar literatura escrita, ele já era transmitido de maneira oral, e a igreja já os recebia como inspirado, canônico. Então, torná-los livros escritos, claro, isso foi um processo natural para a igreja. Então, observe que o que é chave aqui é o termo aliança, que na Bíblia aparece como diáteke, proveniente do grego da Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica, que foi traduzida para a língua grega, ali no final dos séculos antes de Cristo e no primeiro século depois de Cristo. Mas esse termo também, na língua latina, no latim é testamento, conforme a versão da Bíblia em latim, a Vulgata Latina de Jerônimo, no século IV. Então, esse termo testamento é o que nós usamos na língua portuguesa para denominar as duas partes da Bíblia, que podemos complementar com o que está no final dessa primeira parte do ponto 3. Do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. E na segunda parte desse terceiro ponto, o tema principal do Novo Testamento, e ele só pode ser a pessoa de Jesus Cristo. A mensagem principal do Novo Testamento é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e os desdobramentos do seu reino para a sua igreja. O Antigo Testamento prepara a fundação e tem como objetivo prenunciar a primeira vinda de Cristo, a sua encarnação, preparar os israelitas para a vinda do Messias, enquanto o Novo Testamento compartilha a vida de Jesus Cristo e então olha para o que ele fez e como devemos responder à oferta da vida eterna. É por isso que os reformadores, era Lutero ou Calvino, diziam o seguinte, que se tirarmos Cristo da Bíblia ou do Evangelho, não sobrará mais nada. E eu inseri esse quadro aí do lado esquerdo. Nele, Cristo é retratado como que aparecendo em toda a Bíblia. Vamos ler juntos? Achamos Jesus em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, ele é citado. Nos Evangelhos, ele é revelado. Em Atos, ele é pregado. Nas Epístolas, ele é explicado. E em Apocalipse, ele é esperado. Que maravilha! E, seguidamente, já vamos para a terceira e última parte do ponto 3. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Meus irmãos, o Novo Testamento ele é fundamental, é basilar para o discipulado cristão. O comentarista, o pastor Osiel Gomes, diz-nos que o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da salvação. É por isso que afirmamos que, acima de tudo, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, mas também para nos ensinar a viver. E isto é retratado no Novo Testamento. Então, por isso que, repetindo, o Novo Testamento é basilar, necessário para o discipulado cristão e para a formação do caráter da jornada cristã. E assim, meus irmãos, nós já estamos na conclusão. Eu quero agradecer-lhes imensamente
e pedir a você, continue curtindo, compartilhando, divulgando esse conteúdo e inscrevendo-se nesse canal. Vamos à conclusão? Que assim nos diz. Eu dividi em 2 pontos. O primeiro, o novo nascimento é o princípio ou o início da caminhada cristã, mas ainda que a conversão marque o início dessa caminhada cristã, mas ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isto, meus irmãos, eu ressalto aqui, tem muito a ver com aquilo que nós conhecemos como os aspectos progressivos da salvação. Então, a salvação, ela possui 3 estados. No primeiro, diz respeito ao passado. Eu fui salvo no dia em que confessei a Cristo. Aí aconteceu minha conversão. Em segundo lugar, quanto ao presente, eu sou salvo num processo contínuo de santificação. E no terceiro aspecto, quanto ao futuro, eu serei salvo. E isso diz respeito ao último estágio da salvação, que é a glorificação, quando o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade e de glória na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo ponto da introdução, o Novo Testamento é o instrumento de orientação para a jornada cristã. Eu já citei, mas não me custará repetir mais uma vez. O Novo Testamento não nos serve apenas para informar, mas para transformar-nos em seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, gostaria de citar um trecho muito pequeno de uma obra clássica, O Peregrino, do célebre cristão inglês do século XVII, John Bunyan, A Jornada do Cristão para o Céu, que assim nos diz: o discípulo peregrino leva em sua bagagem a certeza da vida eterna. Ele sabe que poderá viver 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. Passaremos muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. Você tem consciência de que seu tempo na terra é um parêntese na eternidade? Que você foi criado para ser eterno? Está escrito em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Essa vida aqui na terra, diz John Bunyan, é o ensaio geral do que vamos desfrutar no futuro celestial. A terra é o lugar de preparação. Então, meus amados irmãos, somos peregrinos, somos a igreja militante de Cristo na terra. Prossigamos até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.